Boa noite, galera. Vou lançar a aulinha aí que eu tô devendo, né? Ao vivo a gente não conseguiu, então vai gravada mesmo por enquanto. Depois a gente tenta fazer um tira-dúvidas antes da prova, certo? Então seria sobre fraturas da coluna cervical e torácica. Só que muitas aí a gente já viu. Então eu quero focar nas principais que eu considero que a gente vai ver no dia a dia aí. Então essa aí a gente viu na aula 5, que é a fratura do padejador de Barr, que é aquela pessoa que faz uma hiperflexão de pescoço e pode ter uma avulsão dos processos espinhosos. Então, aí pode chegar a arrancar o processo espinhoso aqui, são as vértebras. Então eu vou passar mais rápido por essas, porque a gente já viu, tá? Então, padejador de barro, a pessoa flexiona o pescoço para frente e quebra essa vértebra. Como que a gente pode ter um trauma comum que gera isso aí? Aquele chicote que dá no pescoço quando tem um acidente de carro. Por exemplo, a pessoa está presa no cinto, o pescoço vai lá na frente, né? Então, arranca. Fratura por compressão, a gente também já viu, associada à osteoporose, envolve o colapso de um corpo vertebral resultante numa flexão e numa compressão axial, ou seja, o corpo da vértebra achata, né? Então, a borda anterior sofre colapso. Nem sempre está ligada a trauma neurológico. Então, raramente causa um déficit neurológico. A gente também já viu essa, tá? Mesma história, ela T12 quebrado. A gente vê as raízes saindo, não tem aqui, mas as raízes saem uma para cá, uma para lá, né? Aqui uma vista por cima, ó, lembrando que a aorta descendente, a veia cava, né, subindo, T12 espatifado, a medula vista por cima, raiz neural direita livre, raiz neural esquerda livre, tá? Fratura do enforcado, então o cara que pendura numa corda, ele acaba fazendo uma subluxação em C2 e C3, né, que vai quebrar, né? Esse pescoço é submetido a uma hiperextensão, o pescoço é puxado para cima. Pensem comigo, vai espremer como se fosse arrancar o queixo e ao mesmo tempo a nuca. Então essa hiperextensão gera uma fratura no pescoço que vai levar a pessoa a uma asfixia, algum problema assim. Beleza? A gente já viu também. Agora é o contrário, agora o pescoço esticou, olha lá. Fratura vai ser no mesmo lugar, né? Mas o trauma agora é de hiperextensão. Fratura de Jefferson é uma fratura que tem é comum também, né? Deus nos livre e guarde, mas quando a cabeça bate no chão, então aí espreme o encaixe das vértebras, é uma fratura cominutiva, resultado de uma compressão. Então, quando você cai de cabeça, um mergulho numa piscina, ou bateu a cabeça no canto de uma piscina, a vértebra, né, C1 pode ser fraturada, C2, ela espreme a parte posterior. E aí, o que eu preciso que vocês gravem aí, que eu acho que eu já falei, mas é bom lembrar. Como que a gente faz um raio-x para ver o processo odontoide, que é em C2? AP transoral, com a boca aberta. Então, olha lá, a vértebra que foi espremida ó, é uma vértebra vista por cima, né? Instável, tá cutucando a medula ali, ó. Então, provavelmente aí cirúrgico, né? Arrancamento do ligamento, tá vista por cima. Pôs a fixação, olha lá, olha o processo odontoide aqui, ó. Vértebra de boca aberta, né? A pessoa de boca aberta, vendo a vértebra C2 e a C1 que encaixaria ali em cima. Então, esse processo só é visto de boca aberta, transoral, porque senão a mandíbula fica na frente, tá? Seguindo, que a gente já falou disso, aqui um parafuso de cada lado, estabilizando C2 em C1, vai perder movimento, porém vai curar o trauma, ok? Fratura de odontoide, que a gente acabou de falar junto com a fratura de Jefferson. Envolve o dente do áxis e também pode se estender às massas laterais de C1. Aí eu vou perguntar, como que a gente vê o odontoide? AP transoral, tá? Não viaja, porque na prova a gente pergunta, agora não, que vocês estão mais tranquilos, vai ter uma consulta, não tem jeito, mas a gente pergunta fratura do dente do áxis, a pessoa entende com dente, confunde com boxer, com soco. Não, esse é o processo odontoide da vértebra C2, que é aquele pinim
que encaixa no furinho de C1 para girar o pescoço, ok? E aí é muito comum, porque a pessoa chega na clínica para fazer o raio-x, olha lá, quebrou aqui, ó, só que às vezes ela não é desviada. Aí a pessoa tá com uma dor no pescoço, sofreu um chicote, né, dobrou o pescoço para frente ou para trás, e depois com o raio-x de boca aberta que você vai achar esse trauma, certo? Aqui são elas, ó. C1 deslocou, risco de tetraplegia grande, porque se andar pode lesionar a medula, né? Aí a gente sabe que é para sempre, né? Aqui o controle pós-operatório de boca aberta, com o pino passando dentro do odontoide. Olha o parafuso aqui, ó, pegando o odontoide. Só que essas fraturas eu tenho certeza que eu já falei, com explosão em lágrima, flexão na região cervical, o corpo vertebral fica esmigalhado. Então, mesma coisa aqui, ó, dobrou para frente, olha lá, as vértebras, esse aqui provavelmente tem uma compressão da medula, que a gente vê aqui, ó, a pessoa tá de frente para cá, provavelmente tetraplegia dali para baixo, ó. Então, C1, C2, C3. De C4 para baixo, então essa pessoa vai mexer o ombro, mal, o trapézio, tá? Pesado esse trauma aí. A fratura das facetas, né? O que são facetas? São os encaixes das vértebras. Então, esses encaixes das vértebras permitem esse deslocamento de a vértebra andar para frente ou andar para trás, que seriam os encaixes laterais das vértebras, tá? Mas essas aí eu tenho certeza que a gente já falou. Então, hérnia de disco a gente também já viu, que é uma extravasamento do núcleo pulposo, né? Fazendo uma compressão das raízes adjacentes. Então, a gente vai direto nela aqui, ó. O disco tá aqui bonitinho, a raiz está esquerda, direita, livre. Começou a herniar lá. Nesse caso aqui vai vir na ressonância vazamento retroposterior à direita, centro posterior à direita, comprimindo a raiz adjacente, tocando o saco dural com comprometimento da raiz. Vai só piorando, tá vendo? À medida que você ganha peso, que você trabalha numa posição ruim, você piora o quadro. Hérniazinha clássica, o médico vai vir aqui e vai raspar aqui, ó. Aí resolveu o seu problema. Se for precocemente, porque essa compressão, esse musculinho, esse nervinho aqui vai lá no músculo. Então imagina, esse músculo vai sofrer alterações, além de dor, vai perder estímulo, vai ficar mais frágil, ok? Hipercifose, eu já vou passar, hiperlordose, escoliose, tá? A gente já viu, olha lá, escoliose em S. Doença de Sherman, ou Schurman, que eu queria que vocês pensassem. É de causa desconhecida, resulta numa curvatura anormal da coluna. Pode ser cifose ou escoliose, mas a gente vai tratar como se fosse hipercifose. Então, aquela criança corcunda, ela vai ter uma acentuação, não tendo prevalência de sexo, tanto em meninos quanto meninas, que é uma deformidade em cifose, que pode ser torácica ou tóraco-lombar. Então, esses pacientes, eles vão ficando curvados, corcundas, e gera esse probleminha aqui, ó. Olha só como é que essa coluna tá de frente para cá. Olha como que tá hipercifótico aqui. Então, começa a gerar problemas de esfarelamento nas vértebras, ó. E esse esfarelamento é que a gente caracteriza como doença de Sherman, de Schurman. Aí vai dando esses nódulos aqui que começa a espremer o disco. Esse disco, a gente chama esses nódulos de nódulo de Shimor. Então, vocês vão ver muito raio-x aqui. Esse raio-x tá bom para a gente ver essa ressonância. Porque aqui não tem muita compressão na medula, mas você tem a doença de Sherman, que está espremendo os corpos aqui com esfarelamento das pontas, ó, e começa a surgir nódulos de Shimor, tá vendo? Que o disco vai vazando e vai subindo, fazendo força nas vértebras ali, ó. Então, vai gerando essas boquinhas aqui, ó. Vamos ver melhor aqui para vocês entenderem. Olha lá. Que nódulo de Shimor ali, ó. Consequência da doença de Sherman junto, ok?
começa a gerar abrindo uma boca, o disco vai sendo espremido, então ele vaza para cá, sobe e faz força e vai gastando a vértebra ali, ó. Só que são duas doenças juntas, mas com nomes diferentes. Elas funcionam de uma gera a consequência da outra. Olha só essa doença de Sherman aqui, ó. Provavelmente vai começar a gerar nódulo de Timor, moleque corcunda, né? Corcundo, sei lá como é que eu vou falar isso aí. Aqui fez a cirurgia, lá, o médico esticou e pôs placa e parafuso. Perde mobilidade, mas olha como é que salvou o peão. Certo? Nódulos de Timor são protusões da cartilagem do disco intervertebral que penetram na vértebra adjacente. Então, olha lá. Aqui começa a crescer uma barriga que aperta para cima, aperta para baixo. Então, vocês vão ver isso muito na vida de radiologia de vocês. Então, é essa que eu queria passar, essa doença de Sherman aí, danadinha lá. Aqui, ele exemplificou a queda aqui, ele pegou e fez para a gente entender como é que funciona. O disco começa a vazar para cá e gera essa barriga aqui, ó. Então, eu estou tentando dar uma aula curta, que a gente já está em pré-prova, tá? Vou mandar exercício aqui e vou fazer um resumão da prova falando as matérias que vão cair, tá certo? Abraço para vocês, obrigado, desculpa a demora, correria. Abraço. Fica com Deus.